E aí galera, concurseiro e concurseira, estamos aqui para mais um dia de aula. De aula não, de resoluções de questões, né? Que acaba sendo uma aula para nós todos, inclusive para mim. E hoje a gente vai responder mais questões, a gente vai responder as questões de direito penal, das 51, que a gente já respondeu até as 50, né? Em outros vídeos, e vamos responder das 51 a 75. Eu pretendo responder essas 403 questões. Não sei quando eu vou terminar, mas eu pretendo responder. E de direito constitucional. Também tem um bocado de direito constitucional também de questões. Aí depois eu vou partir para outras matérias, que é direito administrativo, direito processual penal também falta, português talvez eu resolva algumas questões também. E as que eu achar assim que seja relevante para mim gravar, posso estar gravando também, conforme eu for estudando, né? Então hoje a gente vai responder das 51 a 75. Cadê a 51 a 75? E antes de tudo, galera, peço que se inscreva no canal aí. Só tem 4 inscritos ainda. Mas já tem deu até uma visualização boa. Deu todos os vídeos quase 200, 170 e pouco. Até que razoável. Então, mas eu peço pra galera que tá assistindo que curta e se inscreva no canal. Porque eu sempre vou estar postando vídeo aqui. Conforme for a curtida e a galera estiver gostando, eu vou estar postando mais vídeo. E lembrando que quando você curte, sempre o Facebook, o YouTube vai estar notificando para receber mais vídeos. Se você não curtir, muito difícil vai notificar você para que tem mais vídeo, né? Eu pretendo estar todo dia postando um vídeo, mas isso depende muito, né? Depende das condições aqui, se vai ter ou não. Mas então vamos lá então, questão 51. Eu vou ler diretão todas as questões e já vou falar de cara se está certo ou se está errado, para não ficar a gente pensando um monte de coisa na cabeça e perdendo um pouco o foco. Eu já leio todas as questões, a questão, falo se está certo ou está errado, depois explico o porquê. Então vamos lá. Questão considere que Aldo, penalmente capaz, após ser fisicamente agredido por Jeremias, tenha comprado um revólver e após municiá-lo tenha ido ao local de trabalho de seu desafeto, sem no entanto o encontrar. Considere ainda que, sem desistir de seu intento, Aldo tenha se posicionado no caminho habitualmente utilizado por Jeremias, que, sem nada saber, tomou direção diversa. Flagrado pela polícia no momento em que esperava por Jeremias, Aldo entregou a arma que portava e narrou que pretendia atirar em seu desafeto. Nessa situação, Aldo responderá por tentativa imperfeita de homicídio, com pena reduzida de 1 a 2 terços. Eu já vou falar que está errada, essa questão está errada. Por que ela está errada, galera? Porque Aldo não vai responder por tentativa de homicídio. Por que ele não vai responder por tentativa de homicídio? Porque os atos da execução nem começou ainda. Ele não nem começou a executar o ato. Para uma pessoa ser punida, ela tem que ter iniciado o ato de execução. Se não nem iniciou ainda, como que ela vai responder por tentativa de homicídio? Ele nem viu a pessoa que ele queria matar, então não é impossível responder por tentativa de homicídio. Se ele já tivesse começado, atirado na pessoa e começado os atos da execução, ele já poderia responder por tentativa de homicídio. Mas como nem começou, ele nem viu a pessoa, ele não responderá por tentativa de homicídio, ele pode responder por outros crimes. Ele poderá, galera, responder por porte ilegal de arma de fogo, se ele não tiver o porte, né? Então, galera, o erro dessa questão é falar que ele responderá por crime de tentativa de homicídio, sendo que não. Talvez, se ele não tivesse o porte, ele poderia responder por porte ilegal de arma de fogo. Por que ele não responde por tentativa? Porque o crime, ele só pode, no Código Penal brasileiro, ele só pune a fase da execução e consumação. Porque o crime é dividido em partes, vamos dizer assim, que é o iter criminis, né?
que a cogitação quando ele cogita preparar o crime, essa parte não é punível. A preparação, quando ele está preparando o crime, não é punível também. E quando começa a ser punível é a fase de execução e consumação. Aí sim ele pode ser punível na fase de execução e consumação. Então, portanto, galera, essa fase que ele estava preparado, esse momento que Aldo estava se preparando para cometer um crime, não é punível. Ele estava se preparando, mas não chegou nem a começar a execução. Então, ele não pode ser punido por isso. Uma observação importante aqui também, galera, que aqui fala, ó, tentativa imperfeita de homicídio. O que vem ser essa tentativa imperfeita de homicídio? Ela vem ser, galera, quando o agente ele não chega a praticar todos os atos da execução do crime, por circunstâncias ali à vontade dele. Ou seja, há uma interrupção do processo executório, né? Um exemplo que aconteceu, quase aconteceu nesse caso, porque apareceram os policiais. Mas vamos supor se ele tivesse iniciado atirando, estava atirando na pessoa, bem na hora aparece a polícia. No caso aqui do Aldo, o Aldo ele viu o Jeremias estava vindo e começa a atirar no Jeremias, o Jeremias correndo. E nisso aparece uma viatura da polícia. E ele vê a viatura da polícia, ele para e sai correndo. Então o que aconteceu? Houve uma tentativa imperfeita de homicídio. Mas nesse caso, ele já estava nos atos executórios. Então aí sim ele poderia responder por tentativa imperfeita de homicídio. É quando ele começa a executar os atos já para existir uma tentativa e por circunstâncias ali à vontade dele, ele interrompe aquele ato. Então, se a polícia estava passando, vários populares viu e começou a gritar, ele ficou meio coagido e correu, aí sim seria uma tentativa imperfeita de homicídio. E também tem que aqui é a imperfeita, né, eu acabei de falar, e também tem a tentativa perfeita de homicídio. E já na tentativa perfeita que é a diferença da imperfeita, né, que eu acabei de falar, o agente ele consegue exaurir todos os atos da execução. Exaurir, não, ele pratica todos os atos da execução. No exemplo, vamos supor que Aldo ele descarrega, se fosse nesse caso aqui, ele descarrega o revólver, descarrega o 38 no Jeremias e acredita que ele, achando que matou o Jeremias, pega e vai embora. Mas nisso passa a população, pega ele, leva para o hospital e consegue salvar a vida dele e ele acaba não morrendo. Nesse caso, haveria uma tentativa perfeita de homicídio, porque ele exauriu todos os atos, ele praticou todos os atos e não conseguiu o intento dele, que era o homicídio, né? Por circunstâncias ali da vontade dele. Veio a população, levou levou a pessoa para o hospital e ele acreditando que já tinha matado, pegou e foi embora. E a pessoa não morreu. Então, essa é a diferença da tentativa perfeita da imperfeita. Na perfeita, só para relembrar, na perfeita ele pratica todos os atos da execução. Na imperfeita ele não pratica os atos da execução, não pratica todos os atos da execução por circunstâncias ali à vontade dele. E também tem a tentativa branca, galera, a tentativa branca ou incruenta, que é aquela tentativa na qual a vítima não é atingida. Vamos supor, o Aldo está correndo atrás do Jeremias, aqui ele dá um monte de tiro no Jeremias, mas não acerta um. Houve uma tentativa, foi uma tentativa branca ou incruenta, porque ele não conseguiu acertar nenhum tiro. O cara era ruim de pontaria. Já na tentativa cruenta é justamente o contrário à tentativa branca ou incruenta, porque a cruenta ele é atingido. A cruenta ele é atingido e sofre as lesões. Porém, galera, tanto na tentativa cruenta como na tentativa branca, elas podem ser perfeita ou imperfeita. Vamos supor, quando a pessoa descarrega um revólver tenta descarregar um revólver na pessoa e não acerta um tiro, descarrega o 38 lá na pessoa e não acertou nenhum tiro. Ele responderá por tentativa cruenta ou tentativa branca, que não acertou nenhum tiro, e tentativa perfeita. Por que perfeita? Porque ele praticou todos os atos da execução. Porque ele atirou, não acertou nenhum tiro, o cara correu e por circunstâncias ali a vontade dele, que a vontade dele era conseguir um intento. Como o cara correu e ele não acertou nenhum tiro, vai responder por tentativa branca e perfeita, né? E assim como também ele pode responder para cruenta e imperfeita ou perfeita.
Essa é a divisão. A gente tem que sempre lembrar. Existem duas formas de tentativa, a imperfeita e perfeita, e a branca e a cruenta é quando ele é atingido ou não atingido. Porém, pode existir a tentativa cruenta, assim como a branca, sendo imperfeita ou perfeita. Galera, só lembrando que a tentativa ela é punida com a mesma pena do crime consumado. Porém, ele pode se resumir, ele pode ter uma redução de pena. E também, galera, a pena poderá ser reduzida de 1/6 a 1/3 na tentativa. Então, ela responde pela mesma pena do homicídio e há uma redução de 1/6 a 1/3. Conforme a pessoa chega mais perto da consumação do crime, menor será a redução de pena. Então é isso aí. Está explicada essa questão. Falei bastante somente dessa questão. Então vamos para a próxima. Para comercializar produtos químicos que possam ser utilizados como insumo na elaboração de substâncias entorpecentes, o comerciante deverá ser cadastrado no Departamento de Polícia Federal e possuir licença de funcionamento concedida pelo mesmo departamento. Essa questão, galera, está corretíssima, galera, porque para comercializar produtos químicos que possam ser utilizados no insumo de elaboração de substâncias entorpecentes, que está falando aqui, ó, o comerciante ele deverá ser cadastrado no Departamento de Polícia Federal. Então, eu não confundir com o Exército, porque nesse caso é o Departamento de Polícia Federal. Quando for produtos químicos que possa ser utilizado na fabricação de substâncias entorpecentes. Então, o órgão responsável é o Departamento de Polícia Federal e possuir licença de funcionamento, que também será no mesmo departamento. Onde que está o embasamento disso? Está lá na Lei de 10.357, no artigo 4º, que diz: para exercer qualquer das atividades sujeitas a controle e fiscalização relacionado no artigo 1º, que fala sobre os produtos químicos que possam ser utilizados como insumo na elaboração de substâncias entorpecentes, psicotrópicas ou determinadas que determinem dependência física ou psíquica, a pessoa física ou jurídica deverá se cadastrar e requerer licença de funcionamento do Departamento de Polícia Federal, de acordo com os critérios e formas a serem estabelecidos na portaria a que se refere o artigo 2º, independentemente das demais exigências legais e regulamentares. Então está correta essa questão, galera. A consumação, galera, acho que eu não vou nem estender muito a questão, vou falar só se está certo ou errado, porque eu não fico lendo texto de lei não, sei lá, talvez seja bom, vamos ver, a que for mais plausível assim, de ler texto de lei, eu leio. Vamos lá para a terceira. A consumação de crime de corrupção passiva ocorre quando o agente deixa efetivamente de praticar ou retarda ato de ofício, com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem, em troca de vantagem indevida anteriormente percebida. Galera, essa questão está errada. Por que essa questão está errada? Porque fala que a consumação do crime de corrupção passiva ela somente ocorre quando o agente deixa efetivamente de praticar ou retardar ato de ofício, sendo que não há necessidade de esperar de praticar ou não ato de ofício. Vamos supor, de um policial rodoviário federal, o cidadão o policial rodoviário federal solicita de um cidadão dinheiro para ele não aplicar uma multa. Então ele vai lá, o cidadão paga ele e ele vai lá e não efetua a multa do cidadão. Ou melhor, vamos supor, ele vai lá e tira do sistema alguma multa que o cidadão tenha recebido. Não há necessidade de ele ir lá e tirar do sistema para configurar o crime de corrupção passiva. Somente do receber ou solicitar, quando ele recebeu o dinheiro ou solicitou, somente quando ele recebeu e pediu o dinheiro, já se configura o crime de corrupção passiva. Não há necessidade de ele chegar e fazer o que ele já estava premeditado para ele fazer. Somente porque o verbo de corrupção passiva diz solicitar ou receber. Se ele solicitou ou recebeu, já se configura o crime de corrupção passiva. Vamos para a próxima. Considere a seguinte situação hipotética: Lúcia, maior, capaz, no final do expediente, ao abrir o carro no estacionamento do local onde trabalhava, percebeu que esqueceu
seu filho de 6 meses de idade na cadeirinha do bebê, do banco traseiro do automóvel, que permanecera fechado durante todo o turno de trabalho, fato que causou o falecimento do bebê. Nessa situação, Lúcia praticou o crime de abandono de incapaz na forma culposa, qualificado pelo resultado morte. E aí, galera, essa questão ela está errada. Por que essa questão está errada? Porque aqui diz, ó, a Lúcia praticou o crime de abandono de incapaz na forma culposa. Não é abandono de incapaz, galera, é homicídio culposo que ela vai responder. Ela não vai responder por abandono de incapaz. Por que homicídio? Porque a criança morreu, ela por negligência, ela deixou a criança dentro do carro e foi trabalhar, então ela responderá por crime, homicídio culposo. Porém, galera, nesses casos aqui a gente sabe, já aconteceu vários casos desses no Brasil, o juiz pode conceder o perdão judicial. Ele vai analisar o caso concreto e poderá conceder o perdão judicial. O que é o perdão judicial? É, é, a extinção da punibilidade do agente, o perdão judicial. Por que o juiz às vezes concede isso? E às vezes porque a família, no caso, que nesse caso a pessoa já vai sofrer muito. Imagina, você tem uma criança perdida por uma negligência sua. Você não queria aquilo, então a pessoa já vai sofrer pela perda da criança e vai sofrer mais ainda com a cadeia. Então, dependendo do caso concreto, o juiz pode conceder o perdão judicial. Um exemplo disso aqui também, outro exemplo que poderia ser pais que dormem com um recém-nascido na cama. Coloca lá, a criança não quer dormir, se coloca no meio e dorme. E às vezes tem gente que se bate mais, acaba se virando, deitando em cima da criança e a criança morre sufocada. É uma forma também que seria um homicídio culposo. E nesse caso também o juiz pode, não que deve, galera, ele pode conceder o perdão judicial, analisando a circunstância, o caso concreto, né? Então nesse caso aqui, como aqui diz que é crime de abandono de incapaz, a questão torna errado o caso disso, porque seria homicídio culposo. O abandono de incapaz, galera, ele não admite a forma culposa. Se a gente procurar, a gente não vai achar no Código Penal abandono de incapaz culposo. Não existe. E a gente só existe crime culposo se escrito em lei. Quando tiver escrito um crime que admita a modalidade culposa. Não é falar, ó, tem um crime doloso, se tem um crime doloso, existe um culposo, da forma culposa, quando a pessoa não tem intenção. Só pode ser punido crime culposo quando vem taxativamente escrito em lei que aquele crime pode ser punido quando for culposamente. E o abandono de incapaz só é punível quando for cometido dolosamente, não por culpa. Então, isso que torna a questão errada. Vamos para a próxima, questão 55. O agente policial, ao submeter o preso aos procedimentos estabelecidos na lei, como por exemplo a identificação datiloscópica, quando autorizada, e ao reconhecimento de pessoas e de coisas, no curso de inquérito policial, encontra-se amparado pelo exercício regular de direito, respondendo criminalmente nos casos de excesso doloso ou culposo. Então, galera, essa questão aqui é uma pegadinha que derruba muita gente, uma questão fácil, mas derruba muita gente. Por que é uma pegadinha? Porque aqui fala, encontra-se amparado pelo exercício regular do direito. Se a gente não prestar atenção, a gente marca como correta. Mas se a questão está errada, por que não está errada? Porque aqui quem age é um agente policial. E quando o agente policial age na lei, ele está estritamente vinculado ao exercício regular, ao estrito cumprimento do dever legal, né? Então a questão fala que é um exercício regular de direito, mas não é. Exercício regular de direito é quando dirige a particulares. Como é um funcionário público e está agindo dentro da lei, ele age no estrito cumprimento do dever legal, não é o exercício regular do direito. Como eu já disse, o exercício regular do direito ele dirige apenas para os particulares. Já na situação apresentada, é um policial, então ele é um funcionário público. Então, nesse caso, ele estava agindo no estrito cumprimento do dever legal. E aqui também, galera, tem outro erro se a gente prestar atenção, que fala respondendo criminalmente nos casos de excesso doloso ou culposo. Esse excesso seria o abuso de autoridade. Ele abusa do direito que ele tem de praticar
e quando tem um abuso, ele vai responder por abuso de autoridade. Porém, o abuso de autoridade não admite a forma culposa. Aquele diz que ele responderia de forma, se fosse culposa ou dolosa, o abuso de autoridade. Porém, abuso de autoridade só existe na forma dolosa. Então, tem dois erros da questão. Primeiro é que não é exercício regular do direito, mas sim estrito cumprimento do dever legal. E o segundo, que não existe abuso de autoridade culposo. Então, é isso que torna a questão errada. Questão 56. Suponha que Leôncio tenha praticado o crime de estelionato na vigência de lei penal, na qual fosse prevista para esse crime pena mínima de 2 anos. Suponha ainda que, no transcorrer do processo, no momento da prolação da sentença, tenha entrado em vigor nova lei penal mais gravosa, na qual fosse estabelecida a duplicação da pena mínima prevista para o referido crime. Nesse caso, é correto afirmar que ocorrerá a ultratividade da lei penal. Essa questão, galera, acho que a gente já respondeu ela ou alguma parecida. Tá errada essa questão, tá, galera? Tá correta. Por que ela está correta? É porque vai haver uma ultratividade da lei penal, ou seja, a lei mais benéfica que ele, na época do fato, ele cometeu, era uma lei mais benéfica. E essa lei mais benéfica, ela vai para o futuro e vai agir no futuro, mesmo essa lei não estando mais em vigor. Então é isso que é a ultratividade da lei penal. A retroatividade, ela vai para o passado. A ultratividade, ela vai para o futuro. Mais ou menos isso. Então a lei mais benéfica, ela vai para o futuro e age lá no futuro. A lei, ela vai para o futuro e também ela pode retroagir para o passado. Então nesse caso aqui houve uma ultratividade. Ou seja, a lei foi para o futuro e vai continuar valendo no futuro, mesmo que aquela lei, essa lei não esteja mais em vigor. A retroatividade também é admitida, que a retroatividade mais benéfica, quando ela for mais benéfica, se cria uma lei hoje mais benéfica e a pessoa cometeu um crime antes e era mais maléfica, ela vai retroagir essa mais benéfica e vai vai agir ou vai absolver o réu ou vai diminuir a pena do condenado. Um exemplo, hoje é crime usar tráfico de maconha, tráfico se um dia no país vir liberar maconha, a lei penal mais benéfica, que é a legalização da maconha, ela vai retroagir e vai haver um abolite os crimes. O que é abolite os crimes? Não vai ser mais crime aquilo e vai libertar todas aquelas pessoas que estavam condenadas por isso. Vai beneficiar todas as pessoas. Então, a lei ultrativa, ela vai para o futuro e a lei retroativa, ela vai para o passado. Basicamente isso. Então, vamos para a próxima, questão 57. Ou seja, 7, né? Então, vamos lá. Considerando que em determinada casa noturna tenha ocorrido durante a apresentação de espetáculo musical um incêndio acidental em decorrência do qual morreram centenas de pessoas e que a superlotação do local e a falta de saída de emergências, entre outras irregularidades, tenha contribuído para esse resultado, julgue os itens seguintes. A causa jurídica das mortes nesse caso pode ser atribuída a acidente ou a suicídio. Nossa senhora, que coisa feia. Acidente ou a suicídio. Meu Jesus. Descartando-se a possibilidade de homicídio. Nossa, galera, essa questão é muito fácil. Dá até medo. Visto que não se pode supor que promotores, realizadores e apresentadores de show em casas noturnas tenham deliberadamente intenção de matar o público presente. Nossa, galera, quem assiste jornal pelo menos já sabe que essa questão está totalmente errada. Primeiramente porque jamais seria suicídio. Ser atribuído a acidente, jamais seria atribuído a acidente ou homicídio, por quê? Porque havia várias irregularidades. E outras, aqui está falando que os promotores, realizadores e apresentadores de show em casas noturnas não poderão ser responsabilizados, visto que não pode supor que promotores, realizadores e apresentadores de show em casas noturnas tenham deliberadamente a intenção de matar o público presente. Está dizendo basicamente que não poderá ser responsabilizado, sendo que é óbvio que tem que ser responsabilizado. Então, galera, essas pessoas aqui que eram responsáveis para a organização do evento, eles responderão sim.
Eles poderão responder e responderia por quê? Eles responderiam por quê, né? Eles responderiam por homicídio culposo. Por quê? Porque eles tinham a obrigação de trazer, de promover um show com segurança, é, e eles eram responsáveis por tudo que acontecesse ali dentro. Galera, desculpa, não é homicídio culposo que os promotores e realizadores do evento vão responder. Eles responderão. Quem responderá por homicídio culposo são os bombeiros que deixaram por negligência. Ele foi negligente e deixaram o estabelecimento funcionar daquela maneira. E os funcionários da prefeitura também, que eles deviam ter uma fiscalização rigorosa e não tiveram. Agora, os apresentadores do evento, eles responderão por homicídio doloso com dolo eventual. Por que com homicídio doloso com dolo eventual? Porque eles sabiam que estava tudo irregular, tinha muitas irregularidades e continuava fazendo os eventos. Então eles sabiam. O que é o dolo eventual? O dolo eventual é quando a pessoa assume o risco, ela torna indiferente. Vamos supor, é, ele sabe que nem nesse caso, ele sabia que aconteceu o acidente, que era muito provável que poderia acontecer. Mesmo assim, ele torna indiferente, ele está nem ligando, fala, eu vou fazer e pronto, acabou, sabendo dos riscos. Então, no caso, ele responderá os organizadores do evento por homicídio doloso, um dolo eventual, e os bombeiros e funcionários da prefeitura responderão por homicídio culposo por serem negligentes e aceitar não fiscalizar corretamente e deixar que o estabelecimento funcionasse. Então essa questão está super errada, totalmente errada. Então vamos para a próxima. A extraterritorialidade da lei penal condicionada e da incondicionada tem como elemento comum a necessidade de ingresso do agente no território nacional. Então, galera, essa questão ela está errada. Por que ela está errada? Porque ela aqui ela joga tudo no mesmo balaio. Ou seja, ela considera que os dois crimes que seja de extraterritorialidade e fala devagar, velho. Extraterritorialidade condicionada e incondicionada aqui fala que vai depender que o agente entre no território nacional das duas maneiras, sendo que não são somente da extraterritorialidade condicionada. E telefone São Luís Maranhão. Oh meu Deus. Espera um pouquinho. Deixa eu dar uma pausa aqui. Era sacanagem, galera. Sacanagem aqui. Atende. Sei lá o que é isso. Como eu estava explicando, galera, a extraterritorialidade incondicionada não precisa que o agente entre no território brasileiro. Não precisa que ele entre no Brasil para ser julgado. Agora, a condicionada, sim, tem esse requisito que ele entra. Eu vou ler aqui para vocês quais são as formas de extraterritorialidade incondicionada. São quando o crime é cometido contra a vida ou a liberdade do presidente da República, contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de território, de município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público, contra a administração pública por quem está a seu serviço, de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Já os crimes de forma condicionada são aqueles que os crimes que o Brasil, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir, praticado por brasileiros, nesses casos sim, precisa do ingresso do brasileiro, da pessoa no Brasil. Praticados por brasileiros, praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não sejam julgados. Então, essas maneiras de crimes cometidos desse jeito aí, né? Esses são os crimes. Porém, galera, na forma condicionada, que nem um dos requisitos para ser julgado aqui pela lei brasileira. Então, ele é só julgado pela lei brasileira na forma condicionada da extraterritorialidade, quando o agente entrar no território nacional, se for fato punível, ou também se for o fato punível no país em que foi praticado, ou estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição, não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena,
e não ter sido perdoado, ou seja, não ter sido perdoado no estrangeiro, né? Nesses casos aqui é da forma incondicionada. Já na forma condicionada, na incondicionada já é totalmente diferente. Ele vai ser julgado independentemente de tudo isso aqui que eu acabei de ler, de entrar no território nacional, de ter sido perdoado lá, ou de o fato de ser punido naquele Brasil, no país que ele foi cometeu o crime, já é diferente. Recomendo a galera dar uma estudada melhor nessas formas de extraterritorialidade. Extraterritorialidade. Nossa senhora, que nome difícil. Tá, vamos para a próxima. Jucá, maior, capaz na saída de um estádio de futebol, tendo encontrado diversos desafetos embarcados em um veículo de transporte regular, aproveitou-se da oportunidade e lançou uma única bomba incendiária contra o automóvel, causando graves lesões em diversas vítimas e morte em uma delas. Nesse caso, Jucá será penado com base no concurso formal imperfeito ou impróprio. Galera, a gente já respondeu essa questão, mas vou falar de novo. Essa questão está correta. Como a gente já tinha respondido, é concurso formal. Por que é concurso formal? Porque foi só com uma ação ele cometeu vários crimes. E por que é imperfeito? Porque ele queria cometer todos aqueles crimes. Vamos supor, ele tacou a bomba lá, ele queria matar todo mundo. Ele tacou a bomba no automóvel, ele queria matar todo mundo. Então, com aquela ação, ele sabia que matar ou lesionar as pessoas. Então, ele queria aquilo. Agora, se fosse na tentativa, no concurso formal perfeito, seria diferente, porque ele não queria cometer os vários crimes, ele queria cometer só um, mas acaba cometendo dois. Vamos supor, ele dá um tiro numa pessoa, dois tiros, um pega na pessoa que ele queria acertar e o outro pega numa pessoa que não tem nada a ver com a paçoca. Então, nesse caso, ele responderia para o concurso formal perfeito. Então, aqui essa questão está certa, a gente tinha respondido ela já, mas vamos para a próxima. Questão 60. Considere que Silas Maior capaz, ao examinar os autos do inquérito policial, na qual figure como investigado pela prática de estelionato, encontre os documentos originais colhidos pela autoridade, nos quais seja demonstrada a materialidade do delito investigado, e o destrua. Nessa situação, em razão desse ato, Silas responderá pelo crime de supressão de documento. Então, galera, essa questão está correta. Às vezes pode surgir dúvida, por quê? Porque aqui está falando, ó, que Silas ele pegou e destruiu. Aí na pergunta diz que ele responderá por supressão. Supressão é diferente de destruição. Supressão é quando ele supre ou tira alguma parte ou muda somente alguma parte. Agora, destruição é a destruição do documento. Porém, o crime de supressão de documento público traz dois verbos, que é a supressão e a destruição de documento. Então essa questão está correta. Mas às vezes pode surgir alguma dúvida, mas está correta. O artigo 305 diz: destruir, suprimir ou ocultar, tá vendo? É três verbos. Em benefício próprio ou de outrem, ou em prejuízo alheio, documento público ou particular verdadeiro, de que não podia dispor. Então, galera, a destruição ou a supressão, ou até mesmo a ocultação, ela não precisa ser completa. Pode ser apenas uma parte para ser considerado crime de supressão de documento público. Então, só lembrando que esse crime traz três verbos, que é destruir, suprimir ou ocultar. Nossa senhora, passou a moto aqui agora aqui. Tá bom, para a próxima, essa questão está correta. Questão 61. A consumação do crime de corrupção passiva ocorre quando o agente deixa efetivamente de praticar ou retarda ato de ofício, com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem, em troca de vantagem devida anteriormente percebida. Essa questão a gente já respondeu, ela está errada. Então, galera, o erro dessa questão é que está falando aqui, ó, ocorre quando o agente deixa efetivamente de praticar o ato, né? Mas não é assim. Por quê? Porque o crime de corrupção passiva ele ocorre na hora que o agente solicita o dinheiro.
Não é depois que ele já solicitou e quando ele deixa de praticar o ato. Não. Se ele solicitou o dinheiro ou recebeu, já está praticado o crime de corrupção passiva. Então a gente já te responde essa questão, então ela tá fácil, né? Então vamos para a próxima. 62. Considere a seguinte situação hipotética. Jurandir, cidadão brasileiro, foi processado e condenado no exterior por ter praticado tráfico internacional de drogas e ali cumpriu 6 anos de pena privativa de liberdade. Pelo mesmo crime, também foi condenado no Brasil a pena privativa de liberdade igual a 10 anos e 2 meses. Nessa situação hipotética, de acordo com o Código Penal, a pena privativa de liberdade a ser cumprida por Jurandir no Brasil não poderá ser maior que 4 anos e 2 meses. Então, galera, essa questão aqui julga muita gente. Essa questão está errada. Por que ela está errada? Porque aqui diz, nessa situação hipotética, ele, ó, repare bem, ele já cumpriu a pena no exterior. Se ele já cumpriu lá, não importa a pena que seja, mas se ele já cumpriu, ele já não deve mais nada. Então, se a pena daquele país para aquele crime era 6 anos e ele cumpriu 6 anos, então ele já pagou pelo crime. Não importa se no Brasil seja 10 anos. Então, como se trata de uma extraterritorialidade condicionada, se ele já tiver cumprido a pena no estrangeiro ou tiver sido absolvido no estrangeiro, ele não poderá cumprir a pena de novo aqui no Brasil. Então não é que ele vai chegar lá, cumprir 6 anos, chegou aqui no Brasil é 10 e vai cumprir os outros restantes, os 4 anos, não. Ele já pagou a pena, então ele não vai poder cumprir mais pena no Brasil, porque ele já pagou no país que ele cometeu o crime. Então essa questão está errada. Então, galera, como esse crime ele é um crime de extraterritorialidade condicionada, a pena não será atenuada. Se ele já cumpriu lá, já está pago a pena. A não ser se for aquelas hipóteses de crime de extraterritorialidade incondicionada. Se for extraterritorialidade incondicionada, como por exemplo, crime contra o presidente da República, que atenta contra o crime contra a vida do presidente da República. Se for nesse caso, por exemplo, ele vai ser atenuada a pena. Vamos supor, se ele cumpriu 6 anos lá e a pena aqui é 10 anos, vai ser descontada os 6 anos nos 10 anos. Então ele cumprirá 4 anos, que nesse caso aqui é 4 anos e 2 meses. Se fosse essas hipóteses, né, as hipóteses de extraterritorialidade incondicionada. Como que aqui não é, a pena já está cumprida e já está paga. Por isso que tem que tomar bastante atenção. Essa questão tenta confundir. Não sei se vocês entenderam, mas é isso mesmo que eu falei. Ó. Se fosse extraterritorialidade incondicionada, um exemplo, contra o presidente da República, a pessoa vai lá, atenta contra a vida contra o presidente da República lá na Itália, vou dar um exemplo aqui. Lá ele pega 6 anos de prisão. E aqui no Brasil ele pega 10 anos de julgamento aqui no Brasil. Se ele foi preso lá, se ele ficou preso 6 anos lá na Itália e cumpriu essas penas, se ele vir para o Brasil, chegar a vir para o Brasil, ele vai ter que cumprir os outros 4 anos de pena, porque a pena vai ser atenuada, que essa é uma hipótese de extraterritorialidade incondicionada. Agora, como são hipóteses de extraterritorialidade condicionada, se ele já pagou o crime lá, ele não tem obrigação, não tem o dever de pagar novamente o crime aqui, de pagar o restante da pena aqui, né? Então é isso. Então vamos lá, vamos para a próxima. 63. Na contagem dos prazos de prescrição e decadência, e assim também na contagem do prazo de cumprimento da pena privativa de liberdade, deve-se incluir o dia do começo. Então, galera, essa questão está correta. Parece que está errada porque quando a gente pensa em prazo penal, a gente sabemos que tem que incluir o dia do começo, e prazo processual exclui o dia do começo. Então, mas porém aqui fala, ó, prazo de prescrição e decadência. Às vezes a gente pode pensar que é um prazo processual, mas não é processual. Processual é um prazo penal. Então, por isso que exclui o dia do começo, ou seja, o dia do início. Os prazos aqui fala, nas contagens dos prazos de prescrição e decadência,
e assim também na contagem do prazo de cumprimento de pena privativa de liberdade. Isso aqui é fácil a gente saber que é de natureza penal, né? O prazo de cumprimento da pena privativa de liberdade. O que pode vir a confundir é aqui, ó, na contagem dos prazos de prescrição e decadência, a gente pode pensar que é um prazo de natureza processual penal, mas não é. Que seria, no caso, se fosse, excluiria o dia do início, né? Mas não é. Então, por isso que essa questão está errada. Tudo, tudo que está falando aqui exclui o dia do início. O que é o dia excluir o dia do início, galera? É tipo assim, se uma pessoa vai presa, quer dizer, é que eu falei que ela inclui o dia do início. Acabei de falar que inclui o dia do início. Vamos supor, se uma pessoa vai presa no prazo penal, se ela for presa 11h59 da noite daquele dia, vai contar como se ela fosse presa o dia inteiro, entendeu? Então, se uma pessoa vai presa 1 hora da manhã ou 23 horas e 59 minutos, vai contar como que contou o dia inteiro. Mesmo se ela chegar lá quase chegando no outro dia, vai contar como se fosse o dia inteiro. Isso que é incluir o dia do início. Já vai estar incluído no prazo penal, né? Então essa questão está correta. Caso um cidadão esteja com sua capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool e ainda assim conduza veículo automotor, tal conduta caracterizará crime de trânsito se ocorrer em via pública, mas será atípica se ocorrer fora de via pública, como um condomínio fechado, por exemplo. Essa questão, galera, está errada. Por que está errada? Porque aqui fala se ocorrer em via pública, como um condomínio se ocorrer em via pública, só será considerado crime se for uma via pública. Porém, está errado. Ó, tal conduta caracterizará crime de trânsito se ocorrer em via pública, mas será atípica se ocorrer de errado, se ocorrer fora de via pública. Então, se ocorrer fora de via pública, será atípica. Tá errado. Por que está errado, galera? Porque mesmo se sendo dentro de condomínio, até mesmo dentro de estacionamento de shopping, supermercado, pode ser considerado via de trânsito, via pública, para efeitos do Código Penal ou do Código de Trânsito. Por quê? Porque é aberta a circulação. Então, tudo aquilo que é aberto à circulação de pessoas, público, público não, privado, vai ser considerado para os efeitos do Código de Trânsito. Então, mesmo se ocorrer em rua pública, rua de condomínio, ou até mesmo dentro de shopping, de supermercado, oh meu Deus do céu, dentro de estacionamento vai ser considerado. Se a gente notar também no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, foi suprimida a expressão em via pública. Então não importa se seja em via pública, porque de modo que se conduzir veículo automotor embriagado vai ser considerado crime de trânsito. Então vamos para a próxima. 65. O princípio da legalidade é parâmetro fixador do conteúdo das normas penais incriminadoras, ou seja, os tipos penais de tal natureza somente podem ser criados por meio de lei em sentido estrito. Corretamente, galera. Super correto. Então, galera, somente lei penal em sentido estrito pode legislar em matéria penal. Ou seja, somente o legislador pode criar leis incriminadoras, leis penais incriminadoras. E essas leis devem ser expressamente bem escritas. Ela tem que estar expressamente bem escrita. Ou seja, fácil de entender e que não seja de maneira vaga. Tem que ser uma lei estrita que facilite o legislador o entendimento e as pessoas para saber o que é crime ou não. Então essa questão está correta. Questão 67. Os delitos de inserção de dados falsos e de modificação ou alteração de dados não autorizados em sistema de informação só se configura se praticado por funcionário público autorizado com o fim específico de obter vantagem devida para si ou para outrem ou para causar dano, sendo as penas aumentadas de 1/3 até a metade se
da modificação ou alteração resultar dano para a administração pública ou para o administrado. Essa questão é bem chata, galera. Essa questão tá errada. Porque por causa dessas duas palavrinhas aqui, ó, os delitos de inserção, ó, inserção ou e de modificação. Aqui fala que é os dois. Fala que inserir ou modificar, fala que somente tem que ser funcionário público na questão que está falando. Mas não é. Por que não é? Porque somente nos crimes de inserção de dados falsos em sistema de informação se exige a qualidade de funcionário público autorizado, de funcionário autorizado. Não no crime de modificação. Crime de modificação ou alteração não precisa necessariamente ser funcionário. Então é isso que torna a questão errada. Que no inserção somente pode ser funcionário público autorizado. Modificação pode ser qualquer pessoa. Suponha que determinada sentença condenatória com pena de 10 anos de reclusão imposta ao réu tenha sido recebida em termo próprio em cartório pelo escrivão em 13/8/2011 e publicada no órgão oficial em 17/8/2011 e que tenha sido o réu intimado pessoalmente em 20/8/2011 e a Defensoria Pública e o Ministério Público intimados pessoalmente em 19/8/2011. Nessa situação hipotética, a interrupção do curso da prescrição ocorreu em 17/8/2011. Então, galera, essa questão está tentando confundir quando que interrompe o prazo prescricional. E o prazo prescricional, na verdade, ele é interrompido. Tive que parar aqui, galera, para entender a pessoa aqui, mas que eu estava falando, então, o prazo prescricional ele será interrompido quando quando tiver sua publicação em cartório e não a partir de diário oficial ou oficial de imprensa, alguma coisa do tipo. É a partir da publicação em cartório que interrompe o prazo prescricional. Então seria no dia 13/8/2011, ó lá, porque aqui, ó, 13/8/2011 o foi recebido em termo próprio em cartório pelo escrivão em 13/8/2011. Então vai ser essa data. Não vai ser na publicação do órgão oficial em 17/8/2011, mas sim na data da publicação em cartório, né, galera, que foi dia 13/8. Então vamos para a próxima, 69. De acordo com a teoria extremada da culpabilidade, o erro sobre os pressupostos fáticos das causas discriminantes consiste em erro de tipo permissivo. Então, galera, essa questão está errada. Por que está errada? Porque aqui está falando da teoria extremada da culpabilidade. E na teoria extremada da culpabilidade, ela engloba tudo, seja o erro de tipo ou o erro de proibição, que a gente estuda na teoria limitada. Na teoria limitada ele é dividido em erro de tipo permissivo, e erro de proibição indireto, ou erro de proibição. Já na teoria extremada, o erro de tipo, o erro de proibição os dois configura erro de proibição. Então, galera, a teoria extremada, todo e qualquer erro que recai sobre uma causa de justificação é erro de proibição. Tanto o erro de tipo ou erro de proibição é considerado erro de proibição na teoria da culpabilidade extremada. Então ela tenta nos confundir a teoria extremada da culpabilidade e a teoria limitada. Essa teoria limitada também pode ser chamada de teoria dualista, né? Como eu já falei, há duas espécies de erro quando se fala em excludente de ilicitude, que é o erro de tipo e o erro de proibição. Já na teoria extremada, qualquer erro é considerado erro de proibição. É basicamente isso. Então, galera, resumindo essa questão, a teoria limitada da culpabilidade, o erro que recai sobre uma situação de fato, ou seja, sobre o fato, é uma discriminante putativa fática, né? Que é sobre o fato. Essa discriminante putativa é chamada erro de tipo.
Já quando o erro incide sobre a existência ou limite de uma causa de justificação, ou seja, sobre a lei, né, é chamado já no caso erro de proibição. Essa teoria, que é a teoria limitada da culpabilidade, ela é adotada no Brasil. Já essa teoria que caiu na questão, a teoria extremada da culpabilidade, então, nessa teoria extremada, toda espécie de discriminante putativa, seja sobre os limites autorizadores da norma, que é o erro de proibição, e seja sobre a situação fática de uma causa de justificação, que é o erro de tipo, é sempre tratada como erro de proibição. Então, essa é a diferença. No Brasil, nós adotamos a teoria limitada da culpabilidade. A questão fala sobre a teoria extremada da culpabilidade, que engloba tudo. Erro de tipo e erro de proibição é considerado como se fosse erro de proibição. Então é basicamente isso aí. Vamos para a próxima. Questão 70. No arrependimento eficaz, é irrelevante que o agente proceda virtutis amori ou formidine poensi. Galera, não sei falar isso aqui. Ou por motivos subalternos, egoísticos, desde que não tenha sido obstado por causas exteriores, independentemente de sua vontade. Vou ler de novo, apesar de não sei ler aquele nome lá, vou ler mesmo assim. No arrependimento eficaz, é irrelevante que o agente proceda virtudes amori ou formidine poensi, ou por motivos subalternos egoísticos, desde que não tenha sido obstado por causas exteriores, independentemente de sua vontade. Então, galera, que essa galera que essa questão está querendo falar? Que no arrependimento eficaz, só lembrando que arrependimento eficaz é quando a pessoa executa, é, já chega nos atos de execução, executa que ela queria fazer. Vamos supor, a pessoa quer matar a outra, ela vai lá, enche de tiro a pessoa, lá descarrega o revólver na pessoa. Mas ela se arrepende, cata a pessoa correndo, leva para o hospital e consegue salvar a vida da pessoa. Nesse caso, só vai responder pelos aqueles atos já então praticados. Se a pessoa não morre, então, dos tiros, vamos supor, responde por lesão corporal grave ou não sei, o que depende do que acontecer com a pessoa. Então é isso que é arrependimento eficaz. A pessoa executa os atos da execução mas a PEG se arrepende depois. Mas a questão tá querendo dizer aqui, é irrelevante que o agente proceda, ou seja, não é necessário que o agente se proceda por amor, que virtudes o amor, né? É, ou esse formidine poense aqui é o medo da pena, ou se vamos supor, ele parou, ele se arrependeu e levou para o hospital porque ele ficou com medo da pena. Falou: se eu matar essa pessoa, eu vou ter uma pena grande e então eu vou socorrer ela e levar para o hospital, que minha pena vai ser menor. Então tá dizendo, ou por motivos subalternos, egoísticos, etc. O que esses motivos subalternos, egoísticos? Medo, receio, piedade, a pessoa tá ficando com remorso, qualquer coisa. Então tá falando que não é necessário que a pessoa haja desse jeito. É irrelevante. Ou seja, é irrelevante que a gente proceda por essas causas, com medo da pena ou por amor, não importa que seja qualquer coisa, desde que, desde que não tenha sido obstado por causas exteriores, independentemente da sua vontade. Essa questão ela está correta, porque se fosse contra a sua vontade, é, se fosse causas exteriores à vontade dele, poderia ser considerado tentativa de homicídio. Mas aqui não. É ele mesmo, ele sente na hora lá, fala: não, eu preciso ajudar a pessoa. Então não importa qual que seja a causa, ele ajudou a pessoa, desde que seja dele a atitude, não seja de motivos exteriores. Ou se a pessoa pede para ele parar, ou ele vê uma polícia, ele sai correndo. Não pode ser dessa maneira. Ou, quer dizer, ele pega e as pessoas ficam falando para ele socorrer, ele vai lá e socorre. Tem que vir de dentro dele, ele pegar e socorrer a pessoa, não importa qual que ele pensou, qual que foi a causa, mais importante é que ele vai lá e socorre a pessoa e consegue evitar a execução total do
crime, né? Que no caso do homicídio, vamos supor, no homicídio ele era um homicídio, ele socorreu, a pessoa sobreviveu, então ele só vai responder pelos atos já praticados. Então por isso que essa questão está correta. Não sei se ficou bem explicada, mas que a questão que está querendo falar mesmo é que não importa a causa que ele resolveu ajudar a pessoa e vamos supor, interrompeu o ato da execução, a consumação da execução, vamos dizer assim. Não importa o que tenha passado na cabeça dele, ou por qual motivo que ele foi lá e socorreu a pessoa para evitar a execução. O que não pode é que seja atos exteriores à vontade dele. Se for interiores à vontade dele, os atos, não importa o pensamento que ele teve, se ele socorreu e evitou a consumação do crime, ele vai responder, vai ser arrependimento eficaz e só vai responder por aqueles atos já então praticados. Então essa questão está correta. Então vamos lá para a próxima. Questão 71. Se alguém deixar de prestar assistência a idoso quando for possível fazê-lo sem risco pessoal em situação de iminente perigo, cometerá em tese crime de menor potencial ofensivo. Então, galera, essa questão está correta, galera. Por que essa questão está correta? Porque aqui diz, se alguém deixar de prestar assistência a idoso quando for possível fazê-lo sem risco pessoal em situação de iminente perigo, cometerá em tese crime de menor potencial ofensivo. Galera, na Lei 9.099 de 95, que é a lei do GCRIM, né, galera, que fala que considera-se infrações penais, o artigo 61 diz: considera-se infrações penais de menor potencial ofensivo para efeitos dessa lei as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos, cumulados ou não com multa. Então, galera, aqueles crimes que têm pena máxima não superior a 2 anos, seja com multa ou não, a competência para julgar vai ser do GCRIM. Lembrando que é 2 anos, não é mais 1 ano, porque antes era 1 ano, agora é 2 anos. Foi revogado o artigo 61 e agora é até 2 anos, pena máxima. Então a competência será do GCRIM. E esse crime aqui, galera, se a gente pegar ali o artigo 97, o artigo 97 do Estatuto do Idoso diz: deixar de prestar assistência ao idoso quando possível fazê-lo sem risco pessoal em situação de iminente perigo, ou recusar, retardar ou dificultar sua assistência à saúde sem justa causa, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. A pena de detenção será de 6 meses a 1 ano e multa. Então, nesse caso aqui, se for considerada a lei do GCRIM, já estaria dentro do GCRIM. Portanto, no Estatuto do Idoso também diz que a competência será do GCRIM quando for crimes do Estatuto do Idoso. A competência será do GCRIM naqueles crimes que a pena seja de até 4 anos. Então, não vai ser mais de 2 anos. Porque no GCRIM diz que qualquer crime que seja até 2 anos, a competência será 2 anos máximos, a pena máxima de 2 anos, a competência será do GCRIM. Já no Estatuto do Idoso, diz que aqueles crimes com pena de até 4 anos será competência do GCRIM, então é diferente. Então, se um crime for cometido contra o idoso e for até 4 anos de pena máxima, a competência será do GCRIM. Lá diz: aos crimes previstos nesta lei, que no Estatuto do Idoso, cuja pena máxima não ultrapasse 4 anos, aplica-se o procedimento previsto na Lei 9.099 de 95. Então, isso que eu acabei de falar. Os crimes que não ultrapassem pena máxima de até 4 anos no Estatuto do Idoso, a competência para julgamento será do GCRIM. Então, essa questão está correta por isso, porque a pena aqui é de 6 meses a 1 ano. E a competência do GCRIM no Estatuto do Idoso será até 4 anos a pena máxima. Então está dentro do GCRIM. Mesmo se a pena é aumentada de metade, mesmo se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave, e triplicada se resulta morte. Então, mesmo se for triplicada a pena, ainda a competência será do Estatuto do Idoso, será do GCRIM.
Isso é uma questão, galera, de política criminal que adotaram para haver mais agilidade no procedimento quando for crime praticado contra o idoso. Então, nesses casos, se for crime contra o idoso, como o GCRIM é um procedimento mais rápido, é, os crimes cometidos contra o idoso, a competência será do GCRIM para julgamento. Então, essa questão está correta. Então, galera, essa questão é um pouco controversa do meu ponto de vista. Por quê? Porque quando é idoso e mesmo se sofrer lesão corporal, a competência será do GCRIM, né? Já quando é mulher, se for no caso de Lei Maria da Penha, de forma alguma pode ser o GCRIM. Tem que ser normal, tem que ser a justiça comum, né? Então eu fico pensando, por que o idoso, mesmo se sofrer lesão corporal, pode ser o GCRIM e a mulher não? Não, é uma casa de política criminal, né? A mulher, mesmo se for, ainda que mínima, for a pena, não pode ser considerada o GCRIM, mesmo se for pouca lesividade, qual, não importa a pena que seja. Se for violência contra a mulher, tem que ser o juizado normal, comum. Então, se a questão está correta, vamos para a próxima. Caso uma pessoa injete em seu próprio organismo substância entorpecente e em seguida seja encontrada por policiais, ainda que os agentes não encontrem substâncias entorpecentes em poder dessa pessoa, ela estará sujeita às penas de advertência, prestação de serviço à comunidade ou medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Então, galera, se a pessoa já usou a droga, já está em seu organismo essa substância entorpecente, né? Ela poderá ser considerada poderá ser apenada por algum crime? Não, galera, por que não pode? Porque já usou, não tem materialidade nenhuma do crime. Ela não está usando, não está cometendo o ato. Não tem, galera, não tem uma lei que fala quando a pessoa já usou. Tem lei que fala portar droga. Então, galera, se já usou, a pessoa já usou, se já está na mente da pessoa, já está na cabeça da pessoa a droga, não é crime. Se ela estivesse portando a droga, aí sim, ele poderia ser penalizado. Mas como não tem nenhuma previsão legal para isso, não é crime. Então essa questão está correta. E, galera, é basicamente isso. Não é previsão legal. Se a gente pegar o artigo 33, Código Penal, tem um monte de verbo lá. Tem importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à vinda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar o consumo, fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização, desacordo com determinação legal ou regulamentar. Não há não há nenhum verbo falando que a pessoa já tivesse utilizado a droga. Se já utilizou, já não tem mais previsão legal nenhuma. Então não é crime. Não tem nenhum verbo lá falando usar droga, pena, é crime e tem essas penas aí. Agora, se a pessoa estivesse portando droga para uso próprio, aí sim ele poderia ser penalizado. Alguma dessas penas que está aí. Serviço à comunidade ou medida socioeducativa, comparecimento a programa ou curso educativo e assim por diante. Então vamos para a próxima. 73. Supondo que determinado cidadão seja responsável pela segurança de estrangeiro em visita ao Brasil e necessite de porte de arma, a concessão da respectiva autorização será de competência do Ministro da Justiça. Essa questão aqui, galera, é bem capciosa. Por quê? Porque aqui está falando, ó, supondo que determinado cidadão seja responsável pela segurança de estrangeiro em visita ao Brasil e necessite de porte de arma. Tá, até aí tá tudo bem. A concessão da respectiva autorização será de competência do Ministro da Justiça. Aqui, ó, só por causa disso aqui, ó, Ministro da Justiça, não é Ministro da Justiça, é o Ministério da Justiça. Então, o Ministério da Justiça é muito mais amplo, não é o Ministro da Justiça em si que vai autorizar a concessão da autorização para o porte de arma. É o Ministério da Justiça. Então, só por isso que essa questão está errada. Então, vamos para a próxima, 74. Em se tratando de crime de furto mediante fraude, a vítima ludibriada entrega voluntariamente a coisa ao agente,
no crime de estelionato, a fraude é apenas uma forma de reduzir a vigilância exercida pela vítima sobre a coisa, de forma a permitir sua retirada. Então, galera, essa questão está errada porque ela inverte os conceitos. É só vocês inverterem, ó. Crime de furto mediante fraude, você pega isso aqui e começa a ler por aqui, ó. Furto mediante fraude a fraude é apenas uma forma de reduzir a vigilância exercida pela vítima sobre a coisa. Aqui seria de forma de permitir sua retirada. Aqui sim seria o furto mediante fraude. Agora já o estelionato seria a vítima ludibriada entrega voluntariamente a coisa do agente. Então no estelionato ela entrega voluntariamente o objeto, a coisa para o estelionatário, que no caso estaria enganando a pessoa. Ele vai lá, engana a pessoa e a pessoa acaba entregando algum dinheiro, algum objeto, alguma coisa. No estelionato furto, ou no furto mediante fraude, é, seria apenas uma forma de reduzir a vigilância exercida pela pessoa. Ele vai lá, fica ali entretendo a pessoa e quando a pessoa dá uma biada, ele vai lá e pega e furta a pessoa. Ele retira algum objeto da pessoa, algum dinheiro, alguma coisa. Não é a pessoa que vai lá voluntariamente e entrega o objeto para a pessoa. Então aqui só está invertido os conceitos. Furto mediante fraude e estelionato. 75, a última desse vídeo. Então vamos lá, questão 75, a última. Diz: o ordenamento jurídico brasileiro prevê a possibilidade de ocorrência de tipicidade sem antijuridicidade, assim como de antijuridicidade sem culpabilidade. Correto, galera, essa questão está correta. Por quê? Porque o Código Penal admite sim a ocorrência de tipicidade, que é o exemplo, a legítima defesa. Quando a pessoa age em legítima defesa, existe o crime. Vamos supor, a pessoa comete um homicídio em legítima defesa. Está escrito que homicídio é crime. Tem a pena de homicídio de 6 a 20 anos. Porém, se ele está agindo em legítima defesa, exclui o crime. Vai estar tipificado na lei. Homicídio simples, 6 a 20 anos. Mas se ele está agindo em legítima defesa, vai excluir o crime. Então, ele não vai existir crime. Não vai ser punido por isso. Já a antijuridicidade sem culpabilidade são os inimputáveis. É antijurídico, é crime. Porém, se cometido por inimputáveis, isenta a pessoa de pena, porque ele então não tem noção daquilo do que está fazendo. Então, é crime, mas ele não tem culpa daquilo. É basicamente isso. E o outro é crime, está tipificado, ou quer dizer, a ocorrência de tipicidade sem antijuridicidade está tipificado, mas não é crime porque a pessoa age em legítima defesa. Então é basicamente isso. Então é isso aí, galera. Curte o vídeo aí, se inscreve no canal que vai ter mais vídeo aí. Aos pouquinhos eu vou gravando mais. Mas não esqueça de curtir e se inscrever, que vai ter bastante coisa boa pra gente estudar aí. Então é isso aí, galera. Bons estudos e até mais.